Olá, gente, bom dia, tudo bem aí com você? Tudo certo por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Nosso 15º dia do nosso devocional de 21 dias, amém? Quero compartilhar um texto com você, Marcos, capítulo 9, verso de número 14, até mais ou menos ali 24 ou 25. Jesus, ele chega até os seus discípulos e ali uma pequena multidão, uma pequena confusão, e Jesus tenta entender o que estava acontecendo. Até que um homem na multidão ele fala: Olha, Jesus, na verdade eu trouxe o meu filho aqui porque existe um espírito imundo que perturba ele, lança ele na água para se afogar, lança ele no fogo para se matar, e ele fica aí espumando, ele se joga no chão, se debate todo e tal. E eu trouxe ele até os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E aí Jesus até dá uma exortada ali nos discípulos, mas volta a sua atenção para esse pai. E aí Jesus começa a perguntar desde quando isso acontece, como que isso acontece, e aquele pai fala, olha, desde quando ele era muito criança mesmo, e acontece assim e tal, e dessa forma. E aí aquele pai desesperado fala, será que o senhor pode ter compaixão dele e fazer alguma coisa por nós? E aí Jesus responde e fala, se você puder crer, se você conseguir crer, se você pode crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E aquele pai fala, eu creio, eu acredito, mas me ajuda em relação à minha incredulidade. Esse texto ele pode nos ensinar várias coisas, e por mais que eu vá estar citando algumas delas aqui, logicamente não esgotaria esse assunto, né? E o mais incrível da Bíblia é que cada pessoa que lê a Bíblia, ela tem interpretações, ou Deus fala de uma forma diferente, né? Mas o que eu percebo nesse texto aqui que poderia somar hoje com o nosso devocional? Que esse homem, ele veio até Jesus, ele veio até os discípulos de Jesus, logicamente esperando encontrar a Jesus, por mais que naquele primeiro momento ele não estava ali, depois ele chegou e acontece essa história, mas o primeiro passo é esse, nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos confiar em Deus. O meu pastor, ele conta uma história que relata a diferença entre acreditar e confiar, de que um homem equilibrista, ele coloca uma matéria no jornal, isso há muito tempo atrás, é uma história, logicamente, né? E que ele fala, olha, sábado agora, dia tal, às 9 horas da manhã, venham até esse desfiladeiro que eu vou colocar uma corda de uma ponta a outra e eu vou escalar, eu vou passar, vou caminhar, aliás, em cima dessa corda só com aquele bastão de equilíbrio que eles usam, né? E ali no dia tal, estava ali a população da cidade inteira, cidades vizinhas, e foram até ali. E ele foi, realmente subiu naquela corda de um lado daquele penhasco e ele foi caminhando, se equilibrando sobre aquela corda até o outro lado. E quando ele chegou do outro lado, as pessoas aplaudiram, vibraram e tudo mais. E aí ele fala, olha, quem acredita que eu consigo voltar para o outro lado agora, mas não segurando meu bastão, mas segurando esse carrinho de mão aqui, que eu vou estar empurrando sobre a corda na minha frente e vou caminhando atrás. Aí todo mundo, eu acredito, e aplaudiram ele e tudo mais. E aí aquele homem falou, então se você acredita, quem de vocês confia que eu posso fazer isso, sobe aqui, senta nesse carrinho de mão que eu vou levar você e você vai se equilibrando junto comigo, eu vou equilibrar você até o outro lado. E aí aquela multidão ficou em total silêncio, porque todos acreditavam que ele poderia fazer aquilo, mas ninguém confiava a ponto de colocar a sua vida nas mãos daquele homem. Então, eu creio que algo determinante na minha vida e na sua vida para que nós possamos viver o milagre, para que nós possamos realmente alcançar aquilo que desejamos ou aquilo que necessitamos, não é apenas acreditar. Acreditar em Deus, todos acreditam. Até mesmo, talvez, quem é ateu. Acredita sim, senão não seria ateu, né? Acreditar em Deus, todos nós acreditamos, todo ser humano acredita que existe um Deus, que existe uma energia, um ser superior, independente da forma com que muitas pessoas definem Deus, mas a verdade é que nós acreditamos em Deus. Mas será que nós confiamos em Deus a ponto de realmente entregar nas mãos dele aquilo que nós estamos passando? Então, quando esse pai ele fala, Jesus, eu acredito, e é por isso que eu estou aqui, senão nem teria saído da minha casa, nem estaria aqui ainda no meio dessa confusão, já teria pego meu filho e teria ido embora, mas eu acredito tanto que fiquei esperando o Senhor voltar. E então Jesus responde e fala, então tá bom, então tudo é possível ao que crê, né? Se você crê, tudo é possível.
E ele fala, eu acredito, só que me ajuda na minha incredulidade. Talvez em outras palavras o que ele disse foi, eu acredito, só que me ensina a confiar no Senhor. Então existe uma diferença entre acreditar em Deus e confiar em Deus, em acreditar nas promessas de Deus e confiar nas promessas de Deus. E hoje eu pergunto, será que você realmente confia em Deus a ponto de entregar a sua vida a Ele? A ponto de entregar tudo que você está passando diante da presença do Senhor? Que hoje você possa, sobre essa palavra, dar um passo além no seu acreditar em Deus, que você possa realmente passar a confiar em Deus e falar, Deus, olha só, eu confio tanto que eu estou entregando essa situação diante da tua presença e eu estou me levantando e vou começar a agir na direção dessa situação, porque eu confio tanto no Senhor que eu sei que aquele texto que declara que os sinais seguirão aqueles que creem, que eu vou me mover na direção dessa situação para resolver essa situação, para conquistar essa situação, e eu tenho certeza que a vitória da parte do Senhor, o Senhor já liberou sobre a minha vida. Então eu creio que é isso que Deus ele espera hoje de uma postura minha e sua. Amém? Vamos orar em relação a isso? Senhor Deus, neste momento, meu Pai, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, apresentamos nosso lar, nossa casa, nossa família. Nós declaramos que não apenas nós acreditamos no Senhor, mas nós declaramos que nós confiamos no Senhor. Confiamos no nosso Deus, confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas, confiamos em Jesus, confiamos no nosso grande Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, nosso conselheiro. E nós te pedimos, meu Deus, que tudo aquilo que nós temos passado, que nós temos apresentado diante do Senhor, que o Senhor traga, Senhor Deus, a resposta que nós precisamos. Nos levantaremos depois dessa oração e começaremos a agir na direção, meu Pai, dessa resposta que precisamos, porque confiamos que o Senhor já está agindo, já está se movendo a nosso favor. Meu Deus, eu abençoo cada pessoa desse grupo, cada pessoa que tem participado junto conosco desse devocional de 21 dias. Que a Tua paz, que a Tua graça possa repousar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que Deus abençoe você, tenha aí um excelente dia e nos vemos aqui amanhã novamente, ok? Um abraço para você.